Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a nossa igreja nos apresenta para esta terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O texto dessa terça-feira se encontra lá em Marcos, capítulo número 10, versículos do 28 até o 31, que nos diz assim: Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amados irmãos e irmãs, para entender bem esse texto aqui, a gente precisa voltar nos versículos anteriores. Ora, lá no versículo 17 vai nos dizer que existia alguém, que chega e aproxima-se de Jesus e fala: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus começa então a lembrar dos mandamentos, lá no versículo 19. Só que aí esse rapaz diz assim: eu faço isso tudo desde a minha mocidade. Jesus então olha para ele, o ama e diz que ele precisa dar tudo e vender aos pobres. E aí começa essa discussão, Ele se entristece, ele vai embora porque tinha muitos bens. Depois Jesus começa a dizer o quanto é que é difícil entrar um rico entrar no reino dos céus. Ele inclusive lembra daquele relato, do camelo passando dentro do fio da agulha e por aí vai. Diante desse contexto, e é por isso que eu tive que explicar esse contexto todo, nós estamos vendo alguém que não quis deixar tudo para seguir Jesus. E aí Pedro sempre tem essa característica de ter a primazia, de falar, de tomar a frente. Pedro começa então a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Veja que isso é uma frase muito orgulhosa, para dizer assim: olha Jesus, ele não deixou, a gente deixou tudo. E a gente te seguiu. E aí Jesus então aproveita essa fala de Pedro para dar uma nova orientação. Ele vai dizer assim: Eu vos digo, em verdade vos digo, ou seja, eu ponho veracidade naquilo que falo. Quem deixou casa, irmãos, irmãs, ele vai colocando tudo isso, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Ele começa a dizer: você vai receber uma casa, vai receber irmãos, vai receber irmãs, mas tudo isso com perseguições. O que é isso que Jesus quis dizer? Aqui nós estamos dentro de um contexto eclesial. Eu larguei casa, mãe, irmãos, pai, etc. E agora eu ganho uma outra família, que é a igreja. Então, eu largo às vezes essa realidade. Agora, antes que você comece a achar que Jesus não dá valor à família, nós estamos aqui dentro de um contexto onde muitas e muitas divisões aconteciam no seio familiar. Por quê? Alguém queria agora seguir Jesus, a família era judaica e ela não queria aceitar Jesus como Messias. E dentro desse contexto, quantas divisões se teve? Quantas brigas, quantas perrengues tivemos ali dentro do contexto familiar. E Jesus diz: olha, você que de fato largou, você vai receber muito mais agora, já nesta vida. Porém, Jesus já alerta tudo isso com perseguições. Então você não acha que só porque você saiu de perto da sua família para ir para a igreja vai ser fácil, que não é. Eu dou uma risada porque tem muita gente que é assim, não é? Enxerga a igreja como uma fuga de casa. Porque em casa você é taxado como preguiçoso. Porque em casa você é taxado como fulano que não quer fazer nada. Porque em casa você é taxado como isso ou aquilo, como ignorante, como impaciente, como isso. Aí eu vou para a igreja porque lá o povo é acolhedor. Pouco a pouco vão aparecendo situações de trabalhar em grupo, de ter que liderar situações, de ter que gerir conflitos. E aí, quando nessa hora você vai perceber que infelizmente você vai ser tratado igualzinho em casa. As mazelas que somente o povo de casa te enxergava, na igreja também vai acontecer. E aí sim, você vai sofrer. Então quando Jesus coloca essas perseguições é para lembrar que embora você ganhe mais tudo isso aqui, ainda vamos ter problemas, ainda vamos ter dificuldades, ainda vamos ter realidades bastante complicadas de se enfrentar. Mas ele não para no agora. Jesus também toca no ponto de vista escatológico no final dos tempos. Ele coloca o seguinte: e no mundo futuro, a vida eterna. Ou seja, a vida do cristão não é só pensar no aqui e no agora.
Nós não largamos tudo pensando apenas nas recompensas do hoje, mas existem recompensas futuras. E essa recompensa é a vida eterna. E o que é a vida eterna? É de fato uma intimidade completa com o Pai, é de fato o céu que um dia nos aguarda. E depois, amados irmãos e irmãs, Jesus traz aquela máxima tão conhecida. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, ou seja, muita gente que agora, nesse momento, está nos primeiros lugares, vão sentar nos últimos. Essa é a nossa fé. Para quem você né? quer enviar uma mensagem? E aí, de fato, amados irmãos e irmãs, eu trago para vocês a seguinte reflexão, né, diante desse contexto todo. Muitas e muitas vezes a gente tem que entender que a gente tem que buscar o último lugar. Porque um dia, de fato, nós vamos estar em primeiro lugar porque nós buscamos aqui na terra fazer a vontade de Deus. Como diz uma santa da igreja, não lembro mais o nome, mas busquemos o último lugar porque, de fato, ninguém luta por ele. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!